Deus, em nome de Jesus, quero, Pai, te agradecer. Te agradecemos, Porque Senhor. podemos, ó Deus, cultuar ao Senhor em Sim, espírito de verdade, com toda a liberdade. Não há ninguém, Senhor, que nos impeça de estar aqui, Senhor. Ó Deus, por causa dessa liberdade que o Senhor nos dá, é que nós hoje podemos nos reunir aqui em nome de Jesus para buscar a Tua face, Senhor, para conhecer mais a Ti, para poder desfrutar da comunhão com os irmãos, uns com os outros, para poder, enfim, Senhor, ter um tempo onde o Teu Espírito possa falar no nosso coração aquilo que nós precisamos de fato ouvir, aquilo que nós precisamos ter no nosso coração transformado. Ó Deus, enfim, te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja passeando neste lugar. Ó Deus, manifestando o Teu poder sobre as nossas vidas, usando a vida do Teu servo, pastor Zé Carlos, para nos instruir, nos direcionar, falar, Deus, as Tuas palavras aos nossos corações aqui reunidos, Pai. Que esse tempo seja muito precioso, Senhor. Meu Deus, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, pedindo que o Senhor trabalhe em nossos corações. Nós guardamos aqui, Pai, esse tempo, pedindo que o Senhor fale conosco. Fala, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém? Depois dessa oração, eu queria ler um texto incrível com os irmãos, um texto lá do Salmo 77. O Filho Mexe, eu falo desse salmo. Muito bom. Já preguei nele, inclusive. Mas ele tem um 77. Ele traz um pouco de uma realidade que nós, como crentes em Cristo, às vezes vivemos, né? Passamos e algumas vezes até não nos damos conta. O Salmo 77, ele serve um pouquinho de espelho para a vida da gente. O Salmo de Asaf. Queria depois o pastor Zé Carlos para explorar um pouquinho dessa questão envolvida aqui no Salmo 77 também. O Salmo 77, ele fala assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos. Durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão turbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de
salmo, eu falei que ele identifica um pouco da gente mesmo, porque em determinadas ocasiões a gente fica levado, tentado, diante de alguma circunstância difícil, começar a rechear a mente, pensar somente nos aspectos negativos, né? Nas questões dificultosas que rodeiam a gente. E o salmista estava vivendo um tempo assim, um momento assim. Parece que Deus tinha se calado, né? Estava oculto para ele. E na medida que ele foi falando consigo mesmo, né? Refletindo em cima das questões difíceis que ele estava vivendo, ele não permite que isso se torne uma coisa contínua, permanente, né? Um vício no seu coração. E aí existe uma guinada que ele dá no Salmo aqui. E é justamente a partir do verso 7 para o 8, aliás, do verso 9 para o 10, quando ele pergunta então, será que Deus esqueceu de ser benigno na sua ira, teria ele reprimido suas misericórdias? Aí ele confronta ele mesmo, né? Então disse eu, isso é minha aflição, é coisa minha. E começa então a meditar nas grandezas do poder de Deus. A gente vive dificuldades, problemas, uma série de questões do dia a dia, né? Mas a gente não pode permitir que o coração seja envolto de tal forma nessas questões difíceis, negativas, de tal forma que não consiga enxergar o Senhor, não olhe para cima, né, para o alto. E o salmista, nessa ocasião, justamente praticou esse exercício espiritual. Ele olhou para cima e viu que as coisas que ele estava vivendo ali não eram tão grandes assim quanto a sua cabeça pensava, né? De forma que ele começou a glorificar o Senhor e a sua fé e a sua visão tiveram uma mudança a partir daí, de tal forma que ele termina o salmo glorificando a Deus. Isso tem que ser uma coisa que, vamos dizer assim, se torne uma rotina santa para a gente, né? Olhar para o alto todas as vezes em que uma situação complicada, difícil, problema, enfim, vier, a gente não ficar mirando, né, centrando os olhos só naquilo ali, mas olhar para o alto, para o Senhor, que nos guarda, nos consola, nos renova e nos dá fortaleza de vida. Amém? Nós vamos cantar um cântico, antes de eu passar a palavra para o pastor Zé Carlos, a gente não perder tempo, né? O cântico é bem conhecido, Jesus em tua presença. Afinal de contas, nós cremos que Jesus está presente aqui entre nós e a gente vai cantar isso, glorificar o nome de Jesus. Baseado na certeza que o Senhor está aqui, né, que Ele vai falar conosco, queria convidar o amigo Zé Carlos, o pastor Zé Carlos. Ele vai dar um avisinho antes de começar, né, com relação a uma questão, depois para a gente poder dar sequência. Fica à vontade. Só deixar vocês aqui cientes, eu tenho que ficar com o celular aberto. Eu estou no plantão, você fica lá e está na tua casa, se tua casa tem que atender. Graça e paz, é bom estarmos aqui nessa noite, também meditarmos um pouquinho sobre a nossa vida, mas sempre à luz da palavra de Deus. Eu gosto muito do salmo do pastor Fernando, lembra? Falei, pastor Fernando, fomos amigos desde a igreja batista de Vila Joca, acho que 92, 93, para aí, né? Estávamos juntos na equipe de liderança, né? Fomos estudar a palavra da vida, estamos aí, nos revendo, né? Isso quando a gente se revê, me revendo aqui no Xará, que era o José Carlos, vice-presidente, era presidente, né? Então esse Salmo 77, eu já me preguei 2 vezes nele, inclusive tem até uma pregação no YouTube, que é o dilema de Asaf. E o interessante, por que ele fala conosco, e justamente tem a ver com o tema que nós estamos propondo hoje, né? Homens fortes em tempos difíceis. Quem escreveu esse salmo foi o homem, Asaf,
um compositor, né, e também ministro de louvor do tempo, e ele passou por dificuldades. Veja que ele fala assim, olha, eu estou angustiado, a minha alma está inconsolável e o meu espírito desfalece. Já naquele tempo, ele esboçando para a gente aí os males da alma. E nós estamos aqui vivendo tempos difíceis, e esse tema, homens fortes em tempos difíceis, nos faz refletir sobre isso. Porque até hoje, né, nós temos uma visão distorcida, né, até mesmo retroalimentada pela mídia, do que é a figura do homem, do sexo masculino. Algum tempo atrás tinha uma música que, se Martinho da Vila fosse cantar hoje, ele ia pensar 2 vezes em cantar, pensando em fazer uma releitura. Ele dizia: homem que é homem não chora, não chora. Quando a mulher vai embora. Hoje falar isso, né? E o homem chora, sempre chorou, né? Mas aquela ideia do ser másculo, viril, que enfrenta os problemas ali, não é bem isso, né? E a gente vê aqui Asaf passando por momentos difíceis, o próprio Davi. O livro de Salmos é fantástico, porque mostra esses gigantes da fé enfrentando problemas, dilemas, já naquela época, e que nós enfrentamos hoje. E foram corajosos, isso que é importante, corajosos de admitir a situação em que estavam e pedir socorro a Deus. Naquele tempo, né, não se falava muito em depressão, ansiedade, mas os sintomas estavam lá. Mas hoje nós estamos vivendo momentos mais difíceis, tempos desafiadores, as exigências são mais altas, a pressão emocional que nós enfrentamos é muito alta, muito forte, as expectativas que se colocam sobre o ser humano, e nós homens também, porque até então, de certa forma, é considerado como provedor da família, né? Mas ao mesmo tempo, as tentações que nós estamos sujeitos são mais fortes e estão batendo a nossa porta com mais frequência do que há um tempo atrás. Há um tempo atrás nós não tínhamos tanto acesso às tentações que nós temos hoje, né? O homem saía para trabalhar, voltava para casa, cuidava com seus filhos, né? Não tinha internet, não tinha até então televisão. Depois chegou a televisão, as preocupações, né, aumentaram e as tentações aumentaram também, porque estava direto na televisão. Depois veio o vídeo cassete, depois veio tantas coisas, DVD, e agora nós temos a internet. Tudo isso é um desafio para nós mantermos a nossa fé, o nosso padrão. Então, nós estamos vivendo esse desafio de ser homem diante da pressão da sociedade moderna. E o homem cristão, que somos nós, vivemos num grande conflito: ser forte, mas ao mesmo tempo ser sensível ao Espírito Santo. Parece que esses 2 adjetivos, forte e sensível, não combinam. E quando a gente pensa em sensibilidade, a nossa ideia que vem na mente primeiro é fragilidade. E ser sensível necessariamente não significa ser frágil, muito pelo contrário, né? Mas precisamos ter esse grande desafio como homens cristãos, diante dessa pressão da sociedade, diante do acesso a muitas informações, continuar sendo forte, mas sensível ao Espírito Santo, continuar sendo firme, mas ao mesmo tempo amoroso, e assumir a nossa liderança, mas lembrar que mesmo líder nós somos servos. E às vezes a gente não consegue conciliar essas coisas, parece que são parâmetros diferentes, né? Olha, firme e sensível, forte, mas amoroso, líder, mas servo. E a gente pode fazer tudo isso com equilíbrio, com sensatez, à luz da Bíblia e à luz dos desafios que nos são postos, né? E quando a gente pensa nas dificuldades do ser humano, já naquela época já tinha com Asaf, nós estamos aqui no calendário nosso, novembro é chamado Novembro Azul, pensando na saúde do homem. Mas quando se pensa na saúde do homem, a primeira coisa que se propõe é câncer da próstata. Olha, vamos lembrar de que precisa lá no urologista
precisa cuidar da sua saúde. Isso é uma verdade. Mas o maior desafio do homem hoje não é tanto o câncer da próstata, mas são as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas que nós estamos sujeitos como qualquer um. Quando se pensa em depressão, doenças psicossomáticas, nós sabemos que as mulheres têm mais probabilidade de adquirir, mas o número de homens está crescendo assustadoramente, né? Algum tempo atrás era de 75% de mulheres para 25% dos homens. Agora os homens já estão aí, galopando, já está quase meio a meio o índice de problemas emocionais de mulheres e homens. Porque por tudo isso, não sei se vocês conhecem um ateu que se converteu, chamado Augusto Cury, que escreve livros fantásticos, um psiquiatra. Ele catalogou uma nova enfermidade, o CID-10, lá do Catálogo Internacional de Doenças, que é a parte de emoções. A CID-10 é a parte de emoções. Ele catalogou uma nova doença que chama-se SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E as crianças e adolescentes são vítimas fatais. Porque nós estamos vivendo um tempo em que a mídia manda informações para a gente aceleradamente. A gente tem acesso ao computador, ao tablet, ao celular, e é muita informação para o nosso cérebro. O cérebro às vezes não consegue processar, que a gente está mandando muita informação e não consegue trabalhar, digerir essa informação. E aí dá um pânico. Aí vem o estresse emocional, vem a ansiedade, vem a depressão. São os males da vida que nós estamos agora sensíveis, né? E constantemente sendo atacados pelo acesso à informação muito rápida. Por um lado, isso é bom, porque antigamente a gente ia fazer um trabalho na escola. O que a gente fazia? A gente ia lá na biblioteca tribuna, sentava, pegava um livro, aí você copiava, né? Chegava em casa, você passava o livro no papel ao maço, levava para a escola. Hoje lá em casa você só dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, está pronto, rapidinho. Mas a gente está desaprendendo a digerir, a trabalhar essas informações que são rápidas, a pensar, em mudar, a questionar. O ser humano não está mais questionando, não está aceitando tudo. E o cérebro vai bugar, que é muita coisa. Então, nessa palestra, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essas questões que exigem de cada um de nós um pouco de atenção e equilíbrio, e ao mesmo tempo coragem de admitir. O nosso grande mal, às vezes, é não admitir as coisas. E quando a gente não admite, a gente sofre e fica com dificuldade de tratar. E veja aqui Asaf, imagine Asaf na igreja, chega assim, grande ministro de louvor. Olha, antes de cantar aqui Jesus em tua presença, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou um bagaço. Hoje eu cheguei a duvidar do poder de Deus. Eu não sei mais se esse Deus poderoso tem poder para cuidar da aflição da minha alma. Porque é basicamente isso que ele estava dizendo. Se ele chegasse na nossa igreja hoje e falasse isso, olha, vamos trocar de ministro de louvor, que isso aí não dá. Mas ele teve coragem de admitir, deixou esse salmo maravilhoso para a gente entender que os gigantes da fé estão sujeitos às dificuldades. Mas ao mesmo tempo, como tratar essas dificuldades? E principalmente à luz da palavra de Deus. Quando eu li o Salmo 6, Davi fala: toda noite faço nadar em lágrimas o meu travesseiro. Salmo 32, enquanto eu calei o meu pecado e envelheci, tão cansado, né? Salmo 38, se vocês lerem, Davi está apresentando lá todos os sintomas das doenças psicossomáticas. Então são gigantes da fé que sofreram num tempo que não tinha psicólogo, psiquiatra, mas souberam lidar com essas dificuldades. E hoje, graças a Deus, nós temos isso aqui registrado para nos ajudar. Além dos profissionais que Deus colocou. Por isso que é importante a gente entender que, apesar de sermos homens, estamos sujeitos a dificuldades. E procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Procurar ajuda é sinal de fortaleza. Nós
Eu sou forte, eu admito que eu preciso de ajuda e vou buscar ajuda. Eu gostaria que nós lêssemos 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14. Coloca uma plaquinha aí, pastor Fernando, aí, vai diminuir. Tem que falar para vocês até 10 minutos, 15 minutos, senão eu embalo aqui, né? E não vou parar, né? Eu sempre gosto de dizer que um pastor foi pregar na igreja do pastor amigo dele, e ele pegou o microfone e falou: pastor, quanto tempo eu tenho, né? Ele falou assim: ó, você pode pregar o tempo que você quiser, fica à vontade, só que 9 horas o povo vai embora. Você me interessa, eu quero saber que hora que vocês vão embora também para eu continuar falando. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 a 14. Deixa eu ver se eu não errei. Estou aqui com a minha versão NVI. Ele diz, ó, o apóstolo Paulo dizendo para os crentes da igreja de Corinto: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Olha, tem a ver com o texto aqui, né? O tema, homens fortes em tempos difíceis. Ele diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. É com amor a Deus, com amor à palavra, com amor próprio, que nós precisamos admitir as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e pedir ajuda. Isso é ser forte. Josué, capítulo 1, versículo 9, né? A gente conhece lá também, quando Josué assume o comando do povo de Deus. Eu acho interessante o texto de Josué, capítulo 1. E ele vai falar no versículo 9. Você vai ver que 4 vezes vai aparecer a expressão: seja forte e corajoso. Não é isso? Mas logo no começo, nós temos aqui um contraste. A gente às vezes lê e não entende. Josué capítulo 1, no versículo 1 diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estudar Israel. Olha, veja como é que Josué estava se sentindo. Olha, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E aqui ele se classifica como Josué, servo de Moisés. Na realidade ele era servo de Moisés, mas agora Moisés morreu. Ele deveria assumir a posição de ser servo do Senhor, e até então ele era. E aí Deus falou para ele assim: ô Josué, Moisés morreu, agora é você que vai atravessar o Jordão com esse povo. Josué estava se sentindo medroso, inapto para lidar com aquela situação, para ele difícil. Porque ele viu o que aquele povo fez com Moisés, tudo. Oh, Moisés era lá no Egito, oh, Moisés era lá no Egito. E agora ele pensa assim: meu Deus, estou perdido. Eu não sou Moisés, porque Moisés era assim com Deus. O que eu vou perder? Aí Deus fala assim: Josué, vem cá. Tu ainda está vivendo aí a síndrome de Moisés, o luto de Moisés. Moisés morreu, meu camarada. Agora é com você. Mas como é que eu vou fazer? Deus fala assim: olha, como prometi a Moisés, versículo 3, vou desse lugar onde pisar os seus pés, eu darei a vocês. E aí ele vai continuar a falar, versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Qual é o teu problema, Josué? É porque você acha que eu era assim com Moisés? Vou te dizer uma coisa: assim como eu era com Moisés, eu vou ser com você. E vou te dizer mais: nunca vou te abandonar, nunca te deixarei, estarei sempre com você. E depois ele vai repetir: não somente ser forte e corajoso. E o versículo 9 que eu disse para você está lá: não fui eu que lhe ordenei que seja forte e corajoso.
Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa para Josué serve para nós. Deus está conosco por onde nós andarmos. Esforça-te, né? Isso, né? Isso. Foi até bom o Carlinhos falar, gente, que isso aqui é uma palestra, uma pregação. Vocês têm liberdade de falar, né? Interromper, fazer pergunta, fazer provocação, fiquem à vontade, tá? Bom, a Bíblia sempre mostrou que homens enfrentam essas batalhas invisíveis que a gente às vezes não vê. São essas doenças emocionais, essas exigências para equilibrar as nossas emoções com o nosso corpo físico à luz da demanda do século XXI, do terceiro milênio. Então, como enfrentar? Eu queria trabalhar a primeira dificuldade, a primeira que eu coloquei aqui, não significa que seja a primeira que nós enfrentamos, mas uma das dificuldades que nós homens enfrentamos, o que precisamos admitir, é o medo. Como lidar com o medo? E eu quero contar uma experiência para vocês. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, né? A gente chama de júnior. Eu ia para a escola sozinho, né? Cerca de 5 quilômetros a pé. E eu fazia uma jornada para vir para a escola, aquela rota. A rota mais curta. Mas por um determinado momento, tinha um garoto que parava lá para me provocar, para me bater. E eu sempre que ia para ali, via ele. E sempre que eu lembrava, eu evitava aquela rota, fazia uma rota mais comprida, mas para evitar o confronto. Com medo daquele garoto que iria me bater. E um dia, não sei por que cargas d'água, eu esqueci. Quando me deparei, eu estava na frente da casa dele, ele estava lá me esperando. Aí ele falou, vai ser agora. E eu perguntei, mas comigo mesmo, agora não tem como fugir. Gente, eu encarei aquele garoto, em vez dele me bater, eu que embati nele. E a partir de então eu passava não tinha mais medo. Veja, eu estava sofrendo um medo, achando que eu não era capaz. E eu evitava de todas as partes, então não estava lidando com medo, eu estava mascarando medo, fugindo. Eu não estou dizendo aqui que vocês agora vão bater nos outros, não, né? Mas a ideia é de enfrentar o medo, não ignorar e não fugir do medo, certo? O medo está aí, todos nós estamos sujeitos ao medo. Nós temos medo que às vezes não são medos reais. Eu, quando trabalhava nas Minas, antigamente era consigo, eu trabalhava no setor de manutenção e, por uma carga d'água, eu tive que ser afastado daquele setor e me colocaram em outro setor da administrativa. E eu iria assumir o cargo de um rapaz que era totalmente capacitado. Ele era evangélico. O cara tinha um dom para dentro da parte administrativa de escrever, de desenhar. E aí eu fui para substituir porque ele foi exonerado daquela função. Aí eu comecei a me sentir para baixo. Me comparava com ele, me sentia um zero à esquerda. Não vou conseguir. E muito tempo. Mas eu entendi, olha, eles têm os talentos dele, eu não posso viver agora abaixo do talento dele, vou usar os meus talentos. Comecei a usar os meus talentos, que era totalmente diferente do dele. E em pouco tempo, gente, eu desenvolvi aquela tarefa muito melhor do que eu já estava desenvolvendo há muito tempo. A ponto de, na época, ser convocado para cumprir férias das secretárias, dos supervisores, dos gerentes e do superintendente da área das meninas. Eu tinha um potencial, mas estava enterrado com medo. E às vezes nós enfrentamos esses medos que nos apavoram. É comum. Quem não tem medo aqui, eu vou falar assim, então me dá dica aí. Como é que faz para não ter medo?
O problema não é ter ou não ter medo, mas como que eu reajo, como que eu enfrento o medo. Para lidar com o medo, a primeira coisa que é fundamental é aceitá-lo e entender as suas causas, usando técnicas para lidar com ele. Primeiro, qual é a causa do medo? É um medo real ou é um medo imaginário? Porque eu conheço pessoas que têm medo imaginário, pessoas que realmente sofrem de síndrome de pânico, de depressão. Recentemente, uma pessoa me procurou aqui, pastor, não estou indo na igreja porque eu acho que as pessoas estão falando de mim. E achava, na mente dele. Eu estou com medo de encarar as pessoas porque eu acho que elas estão falando de mim. Mas quem te disse? Ninguém, eu acho. Você acha? Não é. É um medo imaginário. Não estava acontecendo aqui. Uma causa imaginária. Mas ele tem esse problema, certo? Então, muitas pessoas estão assim. Medo de algo que não aconteceu. Medo imaginário. Fala. Não é muito prejudicial isso, né? Por exemplo, aqui na igreja tem uma pessoa que ela não dirige porque houve uma experiência na família dela, essa experiência acabou resultando no falecimento, né? Sim, sim. De um parente, e por conta disso, por conta do medo, ela não quer, não consegue, diz que não consegue aprender a dirigir. Então Fica na mente isso, tá? Então a gente precisa entender isso. Aconteceu. Às vezes a gente fala que isso são traumas que acontecem e que provocam essa reação no nosso organismo, nas nossas emoções. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E a melhor coisa, gente, sempre, tudo que eu vou falar aqui, sempre vou colocar: busque ajuda. Eu gosto muito do texto, não sei se é Isaías 47. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: seja forte, não esforça. Um ao outro. A gente precisa procurar ajuda. Nós não somos super-homens. Né? Até o super-homem nesses filmes busca ajuda, né? Da Liga da Justiça. A gente precisa procurar ajuda. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Fortaleza. Eu conheço as minhas limitações e preciso de ajuda. Então, para lidar com medo, primeiro tem que diagnosticar o que aconteceu que está me fazendo ter medo. Eu estou com medo do que ou de quem? E aí, começar a trabalhar isso. Reconhecer o medo. Aceitar o medo. E agora começar a diagnosticar a causa. O que me fez ter medo? Procurar ajuda. Existem técnicas também, que quando a gente está diante do medo, a gente acaba tendo uma crise de ansiedade, um pico de ansiedade forte. A gente sente isso quando vai pregar. Eu falo, há muito tempo prego, mas às vezes eu vou pregar em lugares que eu nunca fui. Às vezes dá aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade. Uma vez eu fiquei para lá e falei, da água aqui que eu estou, né? Aquela crise de ansiedade. Eu falo, ainda bem. Por que ainda bem? Porque quando eu não sentir mais isso, é sinal que eu estou me achando totalmente independente. A gente precisa depender do Espírito Santo, né? Mas acontece isso. Então, como lidar com isso? Conhece? Existem técnicas. Respiração. Né? Nós temos exercícios para respirar. Na internet tem exercício para você fazer aquela respiração prolongada, né? Meditação e procurar um psicólogo. Porque infelizmente ainda tem crente que acha que cristão, principalmente homem, não pode procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Mas quando ele está com problema do coração, quem que ele procura? O cardiologista. Quando ele está com problema de pulmão, quem que ele procura? Pneumologista. Então, você está com problema de emoção, qual é o médico da cabeça? É o psiquiatra, é o psicólogo. O médico da nossa cabeça que é importante, tem tudo girando em torno disso aqui, gente. A gente às vezes está cuidando lá dos ossos, do pé, dos olhos, mas não quer cuidar do mais importante que é a cabeça. Psiquiatra, psicólogo não é médico para longo.
médico para as pessoas que têm sã consciência e sabem que precisam de ajuda e tem um profissional que estudou para isso. Procure, admita. E eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu passei um período com depressão. Não tinha vontade de fazer nada, exceto lecionar e ir para a igreja. Passei cerca de 3 anos com depressão depois da morte do meu irmão. Eu tive um colapso mesmo depressivo, precisei tomar remédio. Mas nunca faltei nas aulas que eu estudava, nunca faltei no culto. Mas o que mais doía é que alguns pastores diziam: isso é falta de fé, isso é pecado. Crente, pastor com depressão. Eles não conhecem a história de Davi, né? Mas é isso, nós todos somos sujeitos, principalmente quem é líder, quem é pastor. Quem já prestou atenção no líder, num pastor? Se uma pessoa chega na igreja e ele vai compartilhar: irmãos, eu gostaria de pedir oração para vocês, porque eu estou com um problema no meu lar, estou quase me separando, está difícil lidar com a minha esposa, os meus filhos, eu estou pensando em me separar. A igreja vai abraçar, vamos orar. Agora, se um pastor chegar lá, antes de pregar, gente, eu estou pedindo oração para vocês, que a minha situação no meu lar está difícil, estou pensando em separar com a minha mulher. Como está aí? Às vezes a igreja não entende isso. Na hora que ele precisa de ajuda, ele não serve para ser pastor, se fracote, não consegue nem governar a sua casa, como é que vai governar a igreja? Mas se é verdade, é. Então veja que nós homens, e quem é líder, muito mais ainda, tem essa barreira de lidar com essas dificuldades. Mas, em caso de medos excessivos ou paralisantes, sempre fundamental procurar ajuda de um profissional. Muito mais fácil, né? Mas hoje em dia tem a inteligência artificial. Não sei se vocês acompanharam uma reportagem aí, a inteligência artificial ajudando os camaradas com ataque cardíaco, alguma coisa. Opa, falho. Procure muito profissional. E hoje nós temos profissionais até cristãos evangélicos. Procure. Você, quando vai procurar um médico, um clínico, você não vai dar um catálogo, aí pega o telefone dele e você liga para a secretária dele: eu queria falar com o doutor, eu queria saber se ele é crente. Ele é crente? Então quando marcar com você faz isso? Não é. A maioria não é. Você vai procurar aquele que você acha que é o mais qualificado, né? O seu plano de saúde disponibiliza. Profissional da noite também. Mas se a gente não puder procurar um cristão, melhor ainda, né? Hoje, graças a Deus, nós temos, né? Mas o que é o medo para o homem cristão? O que mais pega em nós, homens e homem cristão, é o medo de fracassar. O medo de fracassar como igreja, o medo de fracassar como marido, o medo de fracassar como pai, o medo de fracassar como profissional. A gente tem isso. E isso, às vezes, nos torna vulneráveis. E a gente tem que entender que isso faz parte. Mas fracasso também faz parte da vida. A gente aprende também com o fracasso. A gente tira lições para evitar o erro. Nós precisamos entender isso. Se não me engano, eu tenho certeza, o ano de 2018, em termos de estatísticas que chegaram até nós, foi um dos piores anos para pastores. Nós tivemos relato verídico, só aqui no Brasil, 18 pastores se suicidaram. 2018, 18 pastores se suicidaram. Fora os outros que tentaram, fora os outros que tiveram problemas. E aí foram observar por que disso. A maioria estava vivendo com depressão. Mas qual a causa? Estresse emocional. Porque estavam se sentindo fracassados ou porque estavam se sentindo incompreendidos pela igreja e pela liderança. Esse foi o critério número 1 que levou os pastores a ficarem com depressão e procurar o suicídio. Problema número 1.
cobrança excessiva e não ajuda os pastores. Esse medo de lidar com isso, de fracassar, da igreja não crescer, não corresponder à expectativa da liderança, dos diáconos, da própria igreja. E aí, uma pesquisa feita por um instituto na Suíça apontou que mais de 74% dos pastores já pensavam em largar o ministério. Mais de 64% admitiram que estavam passando por problemas de depressão. Coisa feia. Muitos desses aí que estavam passando por depressão disseram, 61%, que pensaram no suicídio. Pastores. Mas pastores, ser humano, de carne e osso. Eu gosto muito do texto de Tiago que fala assim: Elias, homem sujeito às mesmas paixões como nós. Tem grande profeta que mas as coisas aconteceram. Carne e osso. Se você ler 1 Reis 19, Elias teve depressão, pediu a morte. No mínimo 2 vezes ele pediu a morte. Elias, né? Que fez descer céu para o fogo do céu, que fez chover, né? Fez tantas coisas, mas está lá. O medo do fracasso, gente, o medo de não ser suficiente, o medo de perder o controle. Tudo isso são sintomas desse medo, que é a guerra interna que ninguém vê. A gente não vê o medo. O medo não se apresenta como uma ferida na pele, ou uma dor na cabeça, mas ele está lá. Ninguém vê, mas sente. Ele está sentindo. E às vezes aquele irmão que está sentado do nosso lado, que às vezes está sorrindo, a gente não sabe o que está acontecendo dentro dele. E às vezes ele está ali sofrendo do medo. E nós temos exemplos bíblicos aqui. Gideão se sentiu inseguro quando foi chamado. Precisou pedir prova para Deus. Né? Davi, com medo de fugir dos inimigos. José enfrentou incertezas. Fala, Carlos. Vou fazer uma pergunta para você. A depressão é uma enfermidade da alma, ou seja, é uma enfermidade que de dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora ou de fora para dentro? Porque às vezes Você mesmo respondeu. Você falou que a depressão é uma enfermidade da alma. De dentro para fora. Certo? Ela começa dentro e vai saindo para fora. Né? Deixa eu só me organizar aqui, que o meu script aqui acabou ficando fora de ordem. A gente vai falar, não vamos falar sobre depressão, né? Mas a palavra depressão, ela vem do termo topográfico. Você já percebeu que até a estrada tem problemas de depressão? Às vezes eu estou indo para o sítio da placa, cuidado, pista com depressão. Opa, será que ela está tomando aí centralina? Depressão significa uma baixa, uma clive. Então, depressão é uma baixa no nosso sistema imunológico com as nossas emoções. Aí vem aquela tristeza, aquela angústia, né? É coisa de dentro, mas que pode ter causado por coisas de fora. Mas ela vem de dentro e vai externar para fora. Você vai perder o seu rendimento físico, você vai perder o seu humor, às vezes até perder o libido, quem é homem aqui sabe, né? Às vezes você vai perder o seu rendimento de trabalho difícil, alegria, prazer, tudo isso. Não sei se eu devo responder ou tem mais detalhes, cara. Não. Porque se a gente for falar com depressão, ó, tem. Eu sei que você O Vasco, né? Eu tenho uma apostila chamada psicobiblioterapia. É a ideia das doenças da alma, psique, que se somatizam no corpo, à luz das escrituras. Tá? E a gente fala sobre depressão, e até usando termos bíblicos. Embora a Bíblia não use a palavra depressão, mas nós temos lá vários personagens com sintoma de depressão. Elias foi um, Davi foi um. Né? Então, o medo. Mas como vencer o medo na prática? Primeiro é enfrentar a verdade. A verdade, eu estou com medo.
admitir, né? E tentar descobrir a causa. E confiar em Deus acima das circunstâncias. Eu gosto muito daquele texto de Romanos 8:28, que às vezes é mal interpretado. Posso, na verdade, Romanos 8:28, tempo certo, é isso? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não diz que todas as coisas são boas, cooperam, certo? Oh, mas eu vou passar por uma depressão, isso vai cooperar? Sim. Você vai aprender a lidar com aquilo, vai entender que você é dependente de Deus e vai se capacitar para ajudar outros. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola com todas as consolações do Espírito. E para que ele faz isso? Para que quando nós estivermos sendo consolados, nós sejamos capazes de consolar os outros que estão passando por aquela situação. Então Deus nos usa, né? Nos capacita para enfrentar a dificuldade e a gente aprende e vai ensinar os outros. Então, reconhecer medo, admitir, certo? Tentar descobrir a causa do medo e, gente, o que eu falei, buscar ajuda, principalmente participar de comunhão masculina. Hoje aí, nas prefeituras, no sistema de saúde dos municípios, tem os grupos de apoio. Quem quer parar de fumar tem lá, quem quer parar de usar drogas tem, né? Tem grupo de apoio para as mulheres que são vítimas de violência. Quase não se vê grupo para homens, mas existem também. E se lá fora existe, a igreja podia criar. Eu sempre falo da igreja, olha, a igreja deveria ser o maior centro terapêutico do universo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra de Deus e o povo de Deus para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Então, se nós montássemos esse grupo de comunhão masculina, vamos aqui, não é só para comer churrasco, não, mas também. Mas vamos aqui bater um papo. Olha, aqui eu não sei mais lidar com a minha mulher. Minha mulher é uma taca, fala demais. Alguém aqui sabe como é que eu faço para lidar com a mulher? Às vezes o homem não fala, não, vou dizer que você vai lidar com a minha mulher, que é isso? Vamos dizer que quem manda lá em casa é minha mulher? Qual é o problema? Certo? Admita. Mas aí a gente fica com vergonha de falar. Nós precisamos aprender. Busque comunhão masculina. A começar para ver os problemas. Você lidar mais com meu filho. Oh, meu filho está usando droga. Meu filho está com tendências homossexuais. Como que eu vou lidar com isso? E a gente tem medo de se abrir. Quando a gente se fecha, não se abre. Não cura. Nas policlínicas aqui de Santos tinha umas frases, não sei se ainda tem, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Agora, quando a boca fala, o corpo sai. Só uma coisa aí importante, que eu gostaria de fazer uma pergunta. Sobre aos filhos com tendência homossexual. Isso talvez, hoje em dia, a gente sabe por natureza que a criança é criada mais na parte da infância, da primeira infância, com mulheres. É a mãe, é uma avó, é uma tia, né? E assim, talvez isso não seja um pouco também a falta da presença do pai. Eu lembro que antigamente meu pai levava a gente para fazer compra no mercado, levava a gente para cortar o cabelo, fazer certas coisas. Levava a gente para acompanhar ele no trabalho, na roça. E ele tinha sempre, os filhos homens tinham sempre a presença do pai por perto. Hoje não, hoje mais. Então assim, aquele filho cresce se espelhando mais no sexo feminino do que no sexo masculino. Embora exista isso, a maior causa do homossexualismo, aí pensando um pouco no masculinismo, não é esse.
maior causa da tendência homossexual do sexo masculino é por um abuso sexual, por um trauma, certo? E outras coisas, né? Antigamente pensava-se muito que tudo era demônio, tudo que era demônio, né? E nem sempre é. Né? Hoje, e eu falo com propriedade, o que aconselhando, né? E vendo as pessoas, né? O que está acontecendo por aí, a curiosidade também leva a isso. Existe esse lado também da convivência, quem convive mais com mulher, às vezes acaba tendo aquelas tendências, e isso não o qualifica para ser um homossexual. Porque eu também, a minha família morava mais com a minha avó, com as tias, meu pai sempre trabalhava, minha mãe também, né? Mas existe, hoje nós vivemos numa sociedade, como a gente colocou, homens fortes em tempos difíceis. Porque antigamente, se você fosse padronizar o homem, né? Machão, macho bem, né? Roupa máscara, hoje você vai ver, até a roupa, né? Hoje, misericórdia, homens estão se vestindo como mulher, a curiosidade, a oferta que a mídia faz, a pressão da mídia, de que você não pode dizer, né? Hoje, quando a gente vai preencher, a gente fala uma oitiva no conceito tutelar, nós temos que perguntar para a criança, não tem jeito de você perguntar, qual é o seu sexo? Agora, qual a sua preferência? Porque antigamente era masculino e feminino, hoje você tem que colocar masculino, feminino, trans masculino, trans feminino, sério. Então tudo isso, a curiosidade, a pressão da mídia, que pode, que antigamente era. Tinha, se não se me engano, foi Arnaldo Jabor, que ele gosta de brincar, ele dizia, antigamente o homossexualismo no Brasil era proibido, perseguido, depois começou a ser tolerado, e ele falou, foi embora do Brasil antes que seja imposto. Nós estamos vivendo isso. Então, como lidar com isso? A gente não tem estrutura para lidar com isso. Graças a Deus, nós temos os psicólogos, nós temos os terapeutas, né? Mas mesmo assim não garante. Eu digo em todas as letras que é mais fácil você tirar o indivíduo das drogas do que tirar o indivíduo do homossexualismo. Não é? Quanto disso? Quer fazer pergunta também sobre isso? Não sei se deu para você entender, Zé, mas tem tudo isso. Tem tudo isso. Essa coisa colocação que ele disse, a nossa geração, eu estou com 65 anos, a gente foi criado com os pais levavam para a roça, andava 7 km, 8 km para a escola, voltava, chegava em casa, só tirava a roupa e ia para a escola e ia trabalhar. Tinha a presença do pai, faz isso, faz aquilo. Então a gente não teve aquela convivência com o irmão, com o irmão. Eu já tenho um sobrinho, que o pai dele é falecido, né? Eles moram aqui, as irmãs dele, a mãe dele, minha cunhada, mora aqui no Bolsonaro. E ele trabalha na Petrobras, ele é da idade do meu filho. Meu filho está com 40 anos, ele está na mesma idade do meu menino. Ele trabalha na Petrobras, lá na plataforma de Merluza, né? E ele conviveu com a mãe dele, desde o garotinho, pequenininho, tinha 3 irmãs. E a mãe dele fabricava em casa lingerie, coisa de mulher. Então ele criou naquele ambiente. 3 irmãs. O que uma criança vê dentro de casa? Só lingerie de mulher. Do geral. E a mãe fazia, ele ficava ajudando ali, tirar a linha, aquele negócio. Hoje, e o pai dele, o cunhado, que é falecido, o cunhado, ele nunca foi de brincar com esse menino, com o Anderson, já eu brincava com ele, corria, levava para campo, tudo, o pessoal falava, a minha cunhada não falava, correr, Zé Mil, ele chama Zé Mil. Eu tenho inveja de você, porque você sai com o dia que você trabalha, o dia que você faz tudo, tudo. Eu trabalho na sombra, na cozinha, né? Mas tinha tempo, tirava o tempo do meu filho. Meu filho é um menino normal, casado, normal, tem filho. E meu sobrinho hoje ele é casado com um homem. Há uns tempos atrás, no aniversário da minha avó, da minha sogra, de 91 anos, ele estava lá com um rapaz, o marido dele, casou.
A minha cunhada era contra. Quando ela soube que estava por causa dos rapazes, ela chorou tudo. Mas depois foram na festa de casamento dele lá no Rio de Janeiro. Mas eu não sei se influenciou ele, foi essa questão. Ele está com a mãe, 3 mulheres dentro de casa, ainda ajudando fazendo a GI. Então, sei lá, assim. Por outro lado, ele podia falar, não, aquilo, né? Deixava ele mais excitado. Né? Então, são coisas que a gente não pode simplesmente, é isso, né? Porque a própria psicologia não tem uma definição precisa e clara. Mas a gente sabe, por estatística, que o maior índice é aqueles que sofreram abuso na sua infância. Quem não conhece a Janete, né? Janete Assistência Social tem para fazer um trabalho aqui no projeto, esqueci o nome, que tinha um personagem aí, que a gente fala bastante, né? Mas ele trabalhava com crianças e adolescentes. E ela adotou assim no sentido de ajudar. O garoto fazia programa desde os seus 12 anos. Por quê? A mãe dele morreu. E quando ele tinha 6 anos, o pai vestiu ele de menina e violentou ele. E aquilo foi um trauma. Depois ele ia fazendo programas com isso. Então, são casos, sabe? O programa era Pichote. Então, agora, além disso, o que mais dói é como lidar com essas pessoas, não só que têm tendência, mas que às vezes abraçaram o homossexualismo. Como é que a gente lida com isso? Hoje em dia tem que ter muito cuidado, né? Senão a gente pode ser até processado, né? Homofobia, né? Até esse termo que eu falo, né? Homo é o mesmo, fobia, mesmo. Até não combina muito a gente falar a etimologia da palavra. Mas aqui é você ficar, você ser contra, né? Então a gente tem que saber lidar. Mas acho que o mais importante, gente, é aprender a lidar com o parente, com o filho, que não apenas tem tendência, mas que abraçou o sexual. A primeira coisa que eu falo é continuar amando aquela pessoa, mas deixar bem claro para ele, continuar amando você. Mas eu sou contrário a essa sua postura, a sua decisão. Respeitar a sua decisão não significa aceitar. Respeito, mas não aceito. Deixa bem claro. Orar por milagre, né, gente? O pessoal fala muito sobre cura aqui, né? Primeiro porque não é uma doença mesmo que foi catalogada, né? Mas a gente tem dificuldade de ficar com isso. Não é só o cristão, não. Pai de família lá, tem lá, né? Porque antigamente você tinha aquelas anedotas, piadas de homossexuais, as pessoas gostavam. Hoje em dia você não pode nem brincar mais. Os programas de televisão já cortaram isso, né? E até entendo isso, né? Mas, porque antigamente não tinha essas paradas, né? Agora é cada nome, né? LGBT, não sei o que mais. Aqui existe tanta coisa, o camarada acorda e fala assim, hoje eu sou mulher, hoje eu sou homem. Aí você fica perdido nisso, como lidar com isso, né? Como eu falei, o perfil de um homem lá do século XVI, XIX, é totalmente diferente hoje da sociedade do século XXI. No que pensa, né? No que descreve a sociedade. São coisas para a gente pensar. Mas eu sempre falo. Eu já falei várias vezes na igreja, né? Amo, respeito, mas o dia que me obrigarem a fazer um casamento homossexual, eu já falei para o pessoal da minha igreja, vão me visitar, levem arroz doce para eu comer na prisão, tá? Graças a Deus a gente não é obrigado a fazer. É coisa difícil. Bom, pensamos um pouco no medo. Agora existe outro mal também que abala a sociedade, que nós estamos vivendo segundo a Organização Mundial da Saúde, nós estamos vivendo a era da ansiedade.
O medo, nós falamos que é a dor que ninguém vê, mas sente. A ansiedade é quando a alma anda acelerada. A ansiedade dá a ideia de acelerar. O nome já fala, preocupação. Antes ocupação. Você está se ocupando com algo que não aconteceu. A ansiedade faz parte da nossa vida e até nos motiva. Cria a nós algumas enzimas benéficas, algumas adrenalinas, né? Todos nós temos um pouco de ansiedade quando a gente vai fazer o Enem, quando a gente vai fazer uma prova, quando vai fazer um concurso, quando vai fazer uma entrevista de emprego, tudo isso cria a ansiedade. Mas quando passa do limite, aí o corpo recuando. E a Bíblia também fala sobre ansiedade, certo? Como que é a ansiedade no mundo do homem, né? No mundo moderno. E o que gera ansiedade? Primeiro, as pressões financeiras, as pressões familiares, as pressões ministeriais e emocionais. Porque hoje nós ficamos preocupados com o boleto. Vai vencer a fatura do cartão de crédito, o aluguel. E aí a gente já fica preocupado antes de acontecer. Faz parte do dia a dia. Mas por que, gente? Mais uma vez, aquilo que eu falei do doutor Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos em 2025, né? Em 2023, eu tive um surto de ansiedade. Eu comecei a transpirar mesmo, gente. E a pressão ficou desregulada e aquela coisa saiu da cabeça. E eu pensei assim, já tenho que tomar paroxetina. Só que embora eu saiba que eu tenho que tomar, eu não podia me automedicar. Eu não hesitei. Procurei um psiquiatra, quando ela falou, realmente você está com um pico acelerado de ansiedade, um surto de ansiedade. Então, vamos tomar. E eu lá falo, existe essa paroxetina, mas eu vou te dar outra aqui que não faz tanto efeito colateral, você vai tomar, então tá. Eu precisei tomar, gente. E não tive vergonha não, falei para a igreja, pessoal, tive um pico de ansiedade. Porque teve uma série de coisas que contribuíram para isso naquele mês e principalmente naquela semana. Uma preocupação eu tinha, eu fiquei frustrado com algo que eu pensei que ia acontecer. Diante daquele quadro que eu vi no presente. Mas eu pensei, vai acontecer para ele. E outras coisas que chegaram, o filho, compreensão, cada um juntou tudo. Explodiu. Mas se eu não conhecesse isso, e se eu ficasse para lá, não dizer que eu estou com pecado, o que estou assim, eu ia acabar sendo internado. A gente sabe de pessoas que tiveram comigo que precisou internar, tiveram 5 mil desmaios por causa disso. Olha. Então, a ansiedade tira o sono. Tira. Porque eu vou dormir. Nem todo sono é fonte de ansiedade, por causa da ansiedade, mas também tira. Então, porque geralmente quando eu chego em casa, eu vou trabalhar no cais. Eu dava quantos 15% lá, a turma, né? Era muito de turma. Meu pai trabalhou também na China, você sabe. Eu trabalhava na Natal. Nós tínhamos que pagar minha coisa de Natal. O ponto era 15%, mas quando era 5h30 da noite, eu estava no cais. Quando eu estou com 76 anos, eu não parei de trabalhar ainda. Isso é bom. O salário dá para viver, né? Aí eu me chamava para trabalhar, mas desde eu comprei o pé da volta. E eu entro 7 horas. Isso é às 11, volto a roupa ali até 5. Só que ficar de noite eu não consigo dormir. Primeiro, eu fico tudo, eu não penso. Mas não é. Mas eu acho que é a ansiedade. Eu vou para sabe qual dela? Eu falo para o pessoal lá embaixo, eu não vejo a hora de levantar para mim trabalhar. E eu trabalho também, porque eu trabalho na faxina, eu trabalho no porteiro, e o outro eu trabalho na faxina. E eu arrumo o mato, eu viajo com ele,
que vai começar na espinha. Tudo na mão. Arranco na mão e eu não vejo onde levantar para fazer esse trabalho. Entendeu? Então, à noite, eu não vejo passar uma hora para ir trabalhar. Isso é ansiedade, não é? Pode ser, pelo que você está me relatando, um estresse físico que está causando um estresse emocional que causa ansiedade. Como eu falei que a ansiedade é uma aceleração, mas geralmente acontece por tudo isso. Quando a gente pensa em estresse, estresse é um termo de engenharia, que eles pensam sobre um bloco de concreto, o que ele pode suportar de peso. Aí gerou na nossa vida o estresse físico que meu corpo consegue suportar. Depois gerou o estresse emocional, o que a minha alma, a minha mente, minhas emoções conseguem suportar. Quando a pessoa trabalha demais, acelera demais, e aí gera pico de ansiedade, ou estresse mesmo físico ou emocional, Mas não é que só- pode gerar insônia, certo? mas não é só do trabalho. Então, aí a gente teria que sentar para perceber com você se realmente é a ansiedade que está sendo ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Lembra? A ansiedade é uma pré-ocupação, ocupação antecipada. Que pode não ser, né? Pode ser um estresse mesmo. Né? Ou até mesmo a gente chama de distúrbio de sono. Existem pessoas que têm distúrbio de sono. Uma glândula lá que não está funcionando bem, um distúrbio. E existem outras coisas que causam insônia. Eu tenho aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre insônia. Eu coloquei aqui como insônia, que é o nosso terceiro termo, tá? Vamos chegar lá. Segundo lugar. Pode, mas quer perguntar outra coisa? Pode falar. Porque eu sou assim, o Guapará, eu tenho controle, meu controle de hoje. Só que esse controle que eu estou vendo agora, a maioria é tudo do Paraguai. Eu fico com o mesmo lado, tá bom, sabe para mim? Eu estava lá no fundo, a rapaziada fez embora. Só que eu teria que pegar a moto aí para esquentar, e lá no fundo, até a porta, é bem longe também. Eu saí andando rápido, deixei o material, saí andando rápido, eu só uma coisa lá. Aí eu abri a porta com o rapaz. Eu fiquei lá uns 10, 15 minutos lá para ir. Porque era a ansiedade que eu tenho. Então você vê que você está descrevendo para mim sintomas de aceleração. Aceleração, isso é o que Estresse. Isso é caracterizado a princípio como estresse, que pode estar gerando uma ansiedade. Mas tudo que você está passando para mim aqui é um estresse. Está acelerando algo que gera ansiedade, mas talvez a causa principal, que a gente chama que é o trauma principal, seja o estresse. Tá? Pode ser físico ou emocional. Nós vamos lá, pensando aqui na ansiedade, né? A ansiedade é sempre um sinal de sobrecarga por conta das preocupações, que podem ser reais ou irreais. Porque nós vivemos num mundo em que nós estamos mais preocupados em ter do que ser. Então a gente quer ter melhor carro. Não. Aí o amiguinho, nossos filhos são assim. Antigamente, gente, presentes que a gente tinha na minha infância, carrinhos dos primos que abriam mão, roupa do parente que abria mão de servir pra gente. Que número que você calça? O número que meu primo calça. E a gente usava roupa arrebentada, chinelo de segunda mão, não reclamava. Né? Hoje em dia não, a pessoa só tem tudo na mão. Aí você está com o celular, aí fala assim, mas esse aqui já saiu como é que é o iPhone 17 Pro, não sei o quê, aí eu vou trocar, e você se endivida. O seu está funcionando, ele te atende, aí você endivida. Aí você quer ter, aí você compra. Mas vai pagar Black Friday, eu não vejo onde chegar Black Friday. Você compra coisa que você não precisa. Eu falo que o indivíduo hoje está sendo refém do status. O que é status? É você ter o que você não precisa, pagar com o dinheiro que você não tem, para agradar alguém que você nem conhece. O que é status? Se você ler, eu falo que é o Salmo 131, é o salmo contra o estresse, contra a ansiedade. Ele diz: meu coração não é soberbo, meu Senhor, nem traz o meu olhar arrogância ou altivez qualquer. Coisas demais não procuro que sejam grandiosas demais para mim. Ele fala:
mas isso ser o fiscal da minha alma. Como uma criança que descansa com a sua mãe, o fiscal da minha alma. Gente, bebê de colo tem ansiedade? Não. Bebê de colo tem estresse? Não. Por quê? Ele não está preocupado com o filme que vai passar, ele não está preocupado com o boleto que vai vencer, ele não está preocupado com o celular da última hora, com a camisa da Lacoste, com o perfume do Boticário. Ele só está preocupado em mamar e descansar. Hoje nós não mais nos conformamos em se alimentar e descansar. E a gente trabalha exageradamente mais da nossa carga para ter o melhor celular, para ter o melhor carro, para ter o melhor carro, para ter a melhor internet. Você fica refém nisso. Você não consegue mais, você fica preso. Você torna escravo. Tem uma música de Walter Franco, é só uma estrofe, mas ele repete. Ele fala, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Mente quieta, sem preocupação, a espinha ereta, a parte física, e seu coração tranquilo. Fica querendo tomar aquele pote. Deus é sábio, gente, na criação. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, eu fico admirado. No princípio criou Deus sobre a terra. Deus podia fazer isso e já criar tudo pronto. Mas olha o que ele ensinou para nós. No primeiro dia ele fez e falou. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Deus só trabalhou a manhã e a tarde. Ele não fez nada à noite. Descansou, ele precisava descansar. Aí ele vai para o segundo dia, amanhã e a tarde do segundo dia. E viu que era bom. Terceiro dia, amanhã e a tarde. No sétimo ele descansou, mostrando que nós dividimos o tempo pelo trabalho, descanso e lazer. A noite vai trabalhar. Deus precisava descansar, mas para ensinar para a gente. A gente sobrecarrega o corpo com estresse físico, estresse emocional, gera ansiedade, vai vencer o boleto e agora o que eu faço? Cartão de crédito, gente. Se você não sabe usar, não tenha. Mas eu vou pagar o mínimo. Você vai passar, você vai ficar o resto da vida pagando o mínimo. E vai gerar um gasto. No bruto fica lá. Cartão de crédito é para quem sabe usar. Eu uso. Mas eu sei, estou com dinheiro para pagar isso. Mas eu fui comprar, decidi uma máquina para minha sobrinha. Quanto que é? Então, a vista tem desconto? Não. Você pode pagar em 24 vezes, é muito. Aí 10 vezes é muito. Eu já tinha o dinheiro para pagar a coisa, mas não tem desconto, então deixo lá a minha. Mas pague, quando chegar a fatura, pague. Não pagar o número, você vai. E o máximo. Você não tem. Eu tinha uma personagem que dizia, isso não te pertence. Cartão de crédito não te pertence. Cheque especial não te pertence. Isso é que você fala agora um pouco, né? Cartão de crédito, também se você não souber lá administrar, você vai ser. Isso. É comprar com o que você não tem, com o dinheiro, né? Deu, você não tem dinheiro na conta. Comprar o que você não precisa para mostrar para quem você não conhece o que você não é. É o cartão de crédito. Eu sempre quando vou trocar de carro, eu tenho uma política de trocar de carro, eu vou juntando dinheiro. Aí eu vou lá, 2 anos, entrego meu carro, pego um novo que ficou de manutenção, mas eu não tenho para pagar. E a minha sempre fala, onde é que vem, já me conhece, fala assim, você sabe, eu tenho que levar o pessoal para acessório. Eu já se prepara que eles vão te vender outro carro. Ele fala, não, você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo, ele facilita, fica, você tenta. Eu falo, não. Depois eles ligam para você, depois liga a montadora, eles te ofereceram isso, ofereceram, não quero. Troquei de carro recentemente, aí fui lá, não quero nada. Depois me ligaram, olha, você não quer colocar isso, nem ninguém quer. Olha, está por 1.700. Você vai, é uma cristalização. Negócio de pombo, se tiver uma reunião, eu não quero. Não, mas está um preço bom, você vai pagar em 10 vezes, você não quer. Mas por quê? Porque eu não quero. Daqui a pouco, olha, eu baixei, eu consigo fazer por 900. 1.700 fazer por 900. Eu não quero. Para tentar, falar, vou fazer 900 ainda 10 vezes? Não quero.
66 mil quilômetros. Eu fui ligar o carro no painel, estava 125. Eu sei que resumindo a história. Ele fez, entrou na minha mente lá, deu um sinal de R$1.000. Mas chegou em casa, eu fui fazer as contas, eu ia pagar R$26 mil só de juros. Eu falei, não vai mais. E para 4 anos, preso naquilo, ia gerar uma dívida de R$5.000 por ano, que era seguro e perder as R$3.000 de TV. Eu queria saber, todo mundo lembrar dessa prisão, né? Outro dia mais cedo peguei a moto para o pedreiro, não quero carro. Não quero carro. Vou fazer o seguinte, eu dei R$1.000 de sinal e pelo que você falou, você tem taxa, se você paga no valor, você pode descontar as taxas e me devolver. R$26.000 só de juros. Está vendo? Vai trabalhar 3 anos para isso. A gente tem que ter calma e pensar e orar em direção a Deus. Aí, passou uns dias, estou lá na igreja, conversando com a irmã Érica, não sei se você conhece. Eu falei assim, eu fui ver um carro, era 39 mil eu queria, com 35 mil quilômetros, todo original, um carro do Senhor, que ele era de carro, e não vai pedir mais para vender o carro. E lá eu comprei o carro à vista. É um carro praticamente 0 quilômetro. E recolhido. E a dívida, foi de R$5.000 por ano, caiu para 3 mil. Tá vendo? Ele pegou esse seguro. Quer dizer, são coisas que se a gente não orar no pedir direção de Deus, não ter a cabeça no lugar, eles acabam se Sim. É induzindo a fazer importante coisa errada. Eu troco de carro porque eu penso assim, né? Ó, vou me livrar da manutenção, porque até então eu pago, eu fazer revisões, só pago só as peças do pagamento de obra, compensa. Né? Então eu vou juntando dinheiro, vou lá e entrego meu e vejo se dá. Dessa vez ele não olhei, passou por uma coisa, mas eu olhei, ele estava assim indeciso entre um carro e outro. Aí eu lembro que eu fui para o sítio, mês passado. Eu falei para eles, eu sei que o senhor me dá até liberdade para isso. É uma orientação de tudo. Se alguém de alguma forma, eu tenho sonho para eu ter certeza que estou fazendo a coisa certa. Aí chegamos lá no sítio e tal. Estava lá fazendo a noite assim, preparando a janta, né? Aí uma amiga minha falou, mas qual é isso e tal, tal. Eu falei, eu falei assim, olha, qual a comida ali, eu estou precisando trocar de carro e gostaria de uma direção de isso. Tá bom. Aí, deu um tempo, eu falei, pastor, eu orei, não sei se o senhor acredita, mas Deus me falou uma coisa, ainda hoje, o senhor vai ver uma cor vermelha, não estou dizendo ainda cor, não estou dizendo um carro, o senhor vai ver uma cor vermelha, o senhor vai sentir o seu coração arder e vai ter a resposta de Deus. Coloquei o filme lá para assistir, e estava escutando o meu amigo, no final o filme acabou e assim estava passando uma novela, não esse filme estava passando. Aí daqui a pouco tinha um camarada dirigindo um carro, que é o carro que eu tinha. E aí ele parou, o carro da polícia, o mesmo carro que eu tinha, já não acontece tanto, né? Mas ele parou assim e ficou parado. Gente, aí passou um carro, assim, parecia que estava me dizendo, me olha. A princípio eu não vi que era carro, era uma cor vermelha, assim, passando, assim, câmera lenta. Passando. Aí quando acabou de passar, eu vi o fundo do carro assim, eu vi. Passei por Deus. Aí no outro dia, pastor, tudo bem? Aí eu contei a foto, tá vendo? Eu falei, mas eu sinto um pouco assim, meio de derrame, né? Realmente meu coração ardeu, olha mais uma vez, tal. Ele falou que já te deu o sinal, que o seu coração ardeu naquela hora. Eu falei, tudo bem, então. Aí, gente, estava passando o Globo Repórter. Daqui a pouco parou o comercial e veio o carro. Vou contar até onde.
consegui entrar aqui. Passou assim. A resposta não deu, né? Ela deixou bem claro, médico ou vermelho? Fiz. Fui lá, né, eu falei com a minha esposa também orei, ó. Vou fazer uma proposta com Deus. Se te ofereceram 15 mil a mais no carro meu, eu já tinha feito uma oferta. Se te oferecerem aqui para fechar 15 mil a mais, eu sei que consigo. Vamos lá, meu Deus. Vamos lá na concessionária para a gente comprar. Olha, o teu carro vale isso, mas a empresa aqui está dando bônus aqui na Chevrolet, vai dar 7 mil a mais quando você entregar o seu carro. Opa! Vai faltar ainda 3 para chegar, né? Nos 15 mil a mais. Tá, fechou tudo. O que falta para você fechar? Está falando assim. Eu falei, fala comigo, vê se não aumenta 3 mil a mais. E fiz, falando isso, ela foi lá e falou assim, vai te dar os 3 mil aqui, ó. O documento, o PVA, isso aqui, ó, dá 3.200, um pouco mais do que 3 mil. Opa! Assim, vamos fechar o negócio. Aí vamos lá. Como é que vai pagar o restante? Vai pagar a vista. Ela não, mas olha, aqui 24 vezes sem juros. Eu falei, mas a vista que eu não tenho. É promoção da Chevrolet, 24 vezes. O que você deu já passa de 60%, é 24 vezes sem juros. Eu coloco o dinheiro lá para render, estou pagando aos poucos. Eu tinha para pagar a vista. Você vê? Então, não vou ficar preocupado. Agora, imagine se eu não tenho e assumir essa dívida grande mensalmente. A ansiedade. Eu tenho que trabalhar mais. Estresse, preocupação. Então, faça as coisas com equilíbrio. Não gaste a mais do que você ganha. Então, esse é o segundo tema, né? Ansiedade. Não. Como lidar com a ansiedade? Tem tanto tempo, muito tempo já foi, né? Mas leia Filipenses 4, versículos 6 a 7. Né? Vai falar para você não andar ansioso de coisa boa, mas para você levar Deus em oração. Certo? O terceiro que era com o irmão, que era a insônia, que é quando o corpo deita, mas a alma fica de pé. A insônia, gente, é causada por estresse, por excesso de tela. Então, os especialistas dizem, antes de dormir, procure ter sempre uma rotina. Para deitar aquela hora. Ah, estou sem sono. Deita, apaga a luz, fique lá quietinho. Não leia um livro. Não fique no celular, porque a luz do celular, a tela, você vai ter dificuldade de dormir. Isso. Cérebro não sabe a hora de Quer acabar pensando, comece a ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, dá sono, né? Não é assim? Tá? Gente, tinha muito mais coisa para falar, mas é isso mesmo. A gente quer ouvir vocês, quer